Amém. Graça e paz a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 5. Livro do Apocalipse, capítulo 5. Nós faremos a leitura dos versos 1 a 5. Apocalipse 5, versos 1 a 5, dizem assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado num trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Assim como o Gersinho orou, a nossa oração também é que Deus fale através de sua palavra conosco e nos guie e nos transforme. Irmãos, a passagem que antecede os versículos que lemos, que é o capítulo 4 do livro do Apocalipse, fala de Deus, o Senhor, o Criador, aquele, como nós vimos na liturgia, ao qual pertence a terra, e ele deve ser adorado. E nós vemos isso no capítulo 4, nos versículos 8, nos versículos 11, os anciãos e os seres viventes louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. Essa passagem, o capítulo 4, enfatiza justamente quem merece ser adorado por ser Criador e por ser Senhor e por ser soberano sobre todas as coisas. Este é o Deus vivo e verdadeiro ao qual servimos. E após ter esta visão do trono de Deus, vem mais estas duas visões que nós lemos aqui. A primeira visão está no versículo 1, que é a visão de quem está sentado no trono e a visão do livro que que está sentado no trono tem em sua mão direita. E a segunda visão, que vai do versículo 2 até o versículo 5, é do anjo que proclama, querendo saber quem pode abrir este livro. Diante desta visão e diante da constatação de que ninguém pode abrir o livro, João se angustia, mas ele tem a mensagem, a boa notícia de um dos anciãos, dizendo que o leão da tribo de Judá pode abrir o livro. Nós, portanto, veremos esses versos de 1 a 5 e essas duas visões no sermão de hoje, cujo tema é o Senhor da história. Emprestando até aquilo que o reverendo Hernandes Dias Lopes disse em seu comentário, que Deus conduz a história, nós vamos ver hoje esses versículos através do tema o Senhor da história. E você verificou no verso de número 1 que João teve uma visão. Ele começa dizendo, vi. Mas esta visão não é somente enxergar, não é somente olhar, não é somente alcançar algo, alguma imagem com os olhos, não. Vai muito mais além do que apenas olhar. É experimentar, é perceber, é olhar com cautela e cuidado. Portanto, a visão que João tem aqui é uma visão cautelosa, cuidadosa e cheia de atenção. Ele está percebendo tudo o que está acontecendo ali, com aquele que está sentado no trono. Ele está também como se estivesse ali naquele lugar, experimentando todas aquelas coisas. E ele tem ali, a primeira coisa que a gente vê é que ele vê algo na mão direita de alguém. Porque é isso que o versículo 1 diz, vi na mão
direita. Esta mão direita é um simbolismo frequentemente usado, não somente na Bíblia, como na cultura grega, romana e judaica da época em que João escreveu o livro do Apocalipse, e significa alguém que é verdadeiramente correto, alguém que é reto em seus caminhos, alguém que é santo. Então, a mão direita simboliza isso. O lado correto, a maneira certa de se portar e de conduzir a sua própria vida. Mas não somente isso. A destra do Senhor representa a sua força e seu poder. Lá em Êxodo capítulo 15, versículo 6, é dito: a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Portanto, quando João se vê ali diante daquele que está sentado no trono, e ele vê que na sua mão direita está um livro, significa esta força, esse poder do Senhor de toda a terra. E a mão direita é justamente daquele que está assentado no trono, é isso que o texto diz. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem está sentado no trono? É por isso que foi importante a gente dizer que a passagem que antecede esses versículos é o capítulo 4, que fala justamente de Deus, aquele que está sentado no trono. Deus, o Criador, o Senhor de todas as coisas, está sentado no trono do universo, conduz tudo, é soberano sobre tudo. Portanto, quando nós temos aqui, neste versículo, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, aquele que estava sentado no trono é o Rei dos Reis, é o Senhor exaltado no universo, é aquele que conduz todas as coisas. Ele está assentado no trono. E é interessante a gente saber como é que este que está sentado no trono, o Rei dos Reis, o Deus, Criador, o soberano sobre tudo, se assentou nesse trono. Bom, ele fez por si mesmo, com sua própria força, com o seu próprio poder, ele se assentou no trono. Ele reivindicou o seu poder, afinal Deus é eterno, Deus é criador. Ele tem total direito de estar no trono do universo, de conduzir todas as coisas, de ser soberano sobre tudo. Portanto, aquele que se assentou no trono o fez por si mesmo. O Senhor, com sua glória, com seu poder, o fez. E tal visão é significativa até mesmo para os gregos que liam aquele livro quando João escreveu. Ele diz até mesmo que na cidade de Pérgamo havia um trono para Zeus. E ele chama este trono do próprio Satanás. Ou seja, aquelas pessoas costumavam assentar em tronos aqueles que eles entendiam ser deuses, como Zeus, por exemplo. Mas aqui, João, ele quer enfatizar, ele quer comprovar, ele quer atestar quem realmente está assentado no trono do universo. Não é Zeus, não é qualquer Deus com D minúsculo, não é qualquer ser que seres humanos exaltam e colocam nesse trono, não. O Deus Todo-Poderoso se colocou no trono do universo por ser eterno e Senhor sobre todas as coisas. Aqui, portanto, João quer deixar claro quem é o verdadeiro Deus e Senhor de todas as coisas. E o que estava na mão direita daquele que está sentado no trono? Nós vemos o texto. O texto diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. Que livro é este? A princípio, João não parece perceber de que livro se trata. Ele nem detalha muitas coisas acerca deste livro. Ele não fala de seu conteúdo. Ele não diz acerca do que está realmente escrito, as palavras que estão escritas neste livro. Mas fato é que a palavra tem um significado especial em Apocalipse. Quando nós lemos livro, esta palavra tem um significado especial em Apocalipse. Porque toda vez que nós vemos livro, esta palavra, no livro do Apocalipse, significa revelação divina. Significa, olha, escreva o que eu vou te dizer. Bem-aventurados são aqueles que seguem as palavras deste livro. Então, mesmo que ali João não tenha detalhado
o conteúdo total do livro, nós podemos saber que é acerca de segredos divinos, revelações divinas. São decretos do Senhor que estão registrados neste livro que está na sua mão direita, pois é Ele quem está assentado no trono. Com esta visão, portanto, João deixa claro que ali tem decreto, que ali tem tudo o que está determinado, os segredos divinos, aquilo que só o Senhor sabe, pois Ele mesmo escreveu, e por estar em sua mão direita, Ele é o portador destas palavras, Ele é o autor deste livro. Ele carrega em sua mão direita o livro que Ele próprio escreveu. As palavras ali registradas são revelação divina. E mesmo que João não tenha dado tantos detalhes do livro, como, por exemplo, o seu conteúdo, ele fala algumas coisas a respeito do livro. Olha o versículo 1. Vai dizer, né? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito, por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Portanto, a primeira qualificação que João dá deste livro que está na mão direita de Deus, que está sentado no trono, é que ele está escrito por dentro e por fora. Isso pode significar, dentre algumas coisas, primeiro, a plenitude e a integridade do registro, fazendo com que não seja necessário nenhuma adição. Nada precisa ser adicionado àquele livro que está totalmente escrito, por dentro e por fora. Além disso, isto pode dizer que a mensagem é tão volumosa, tão longa, o conteúdo é tão vasto que é necessário que seja escrito por dentro e por fora. A verdade é que é um livro que consta os registros, o decreto de Deus. E ele não precisa ser adicionado, pois ele está pleno, íntegro, completo. E ele tem ali todos os decretos, de todos os tempos, para todas as épocas. Este livro escrito por dentro e por fora. Mas ele não somente está escrito por dentro e por fora, como nós lemos, ele está todo selado com 7 selos. O número 7 é um número abundante no livro do Apocalipse e significa perfeição, completude. Portanto, o que o apóstolo João quer dizer aqui é que esse livro está perfeitamente selado, perfeitamente guardado. Os segredos que estão ali estão perfeitamente protegidos por 7 selos. O simbolismo do número 7 aqui, e nesta passagem e em tantas outras passagens do livro do Apocalipse. Assim como a visão de um trono era natural para todos aqueles que estavam lendo o livro do Apocalipse, o número 7 também. E o número de selos, e ter selos também era comum para aquela época. Até um tempo atrás, né, eu não peguei essa época, mas até um tempo atrás, os correios, para que você enviasse cartas, você precisava ter selos. Tinha gente até que colecionavam selos. Mas a verdade é que, desde aquela época, selos significa proteção, garantia. Olha, isso aqui está selado. Então, eles entendiam o que o apóstolo João estava escrevendo. Como eu disse no início, nós olharemos para esse texto através do seguinte tema: o Senhor da história. E esse versículo primeiro nos deixa claro que Deus é o Senhor da história. Ele está sentado no trono do universo. Ele, na sua mão, na sua destra, sua mão de poder, sua mão de força, está um livro do qual ele mesmo é o autor. Ele mesmo registrou, ele mesmo decretou o conteúdo deste livro, que não precisa de nenhuma adição, pois está escrito por dentro e por fora. Está totalmente protegido, perfeitamente selado pelos 7 selos. Portanto, sabe por que Deus é o Senhor da história? Por causa disso. Porque Ele é o Deus que está sentado no trono e tem o livro em sua mão direita. Deus é o Senhor da história. Saiba disso. Mas vamos continuar, porque a partir do verso 2 nós vemos que João começa a ter mais uma visão. É como se
estivesse olhando para o mesmo ambiente, mas mais personagens, mais coisas entram na imagem, entram na visão que João estava tendo. Vamos ler dos versos 2 a 4, acompanhe aí na sua Bíblia. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Após ter a primeira visão do livro selado, portanto, João tem uma segunda visão. E ele vai fazer essa transição impactante, ele vai ser impactado, porque ele vê um anjo forte proclamando: quem vai abrir o livro? Depois de constatar que ninguém pode abrir esse livro, João se angustia. Esta é a visão que João está tendo ali. O termo anjo indica justamente o mensageiro de Deus. Mas é justamente um mensageiro oficial, é um porta-voz. Sabe quando você quer saber notícias sobre o Covid-19? Você não deve saber de qualquer pessoa. Você precisa ir lá num site específico, oficial, ouvir de uma autoridade específica, oficial, para que você realmente saiba o que fazer, saiba quais comércios vão estar abertos, saiba quais são as próximas medidas. Ou seja, você precisa de um órgão oficial, de um porta-voz oficial para saber as notícias oficiais. Aqui, o anjo tem este papel. Ele é um porta-voz oficial de Deus. Portanto, a mensagem que estava sendo dita não era para que as pessoas não levassem a sério. Não era qualquer mensagem. Eles precisavam ouvir com atenção, pois era uma mensagem oficial do próprio Deus, enviada pelo seu mensageiro, seu porta-voz oficial. E no Novo Testamento, a principal referência a anjos é justamente essa, como mensageiros divinos e representantes celestiais. E o que este anjo forte fazia? Nós vemos no texto. A visão é assim: vi também um anjo forte que proclamava. Este anjo forte, ele não estava ali simplesmente falando da boca para fora, não estava ali recitando qualquer coisa, não estava dizendo mensagens fúteis ou coisas as quais as pessoas não precisariam ouvir. A verdade é que ele proclamava. Ele dava algo para que... Ele dava um relato, ele falava do próprio Deus e ele proclamava as palavras que vinham do próprio Deus. É um anúncio oficial. Assim como o anjo é o porta-voz oficial, esta palavra proclamava quer dizer que o anúncio também, o conteúdo deste anúncio é oficial, vem do próprio Deus, é digno de atenção de todas as pessoas. E como ele proclamava? Ele proclamava em grande voz. Todas as pessoas deveriam ouvir. Todas as pessoas seriam alcançadas por esta proclamação deste anjo que é mensageiro daquele que está sentado no trono, o Deus, o soberano sobre tudo. Portanto, ninguém ficaria sem saber, ninguém ficaria sem ouvir a mensagem que o anjo estava proclamando. Agora, o que ele proclamava? A gente vê no texto. Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Bom, a primeira visão foi justamente João vendo um livro na mão direita daquele que está sentado no trono. E aí vem um anjo, porta-voz oficial, com um anúncio oficial, e pergunta: quem é digno de abrir este livro que está na mão direita desse que está assentado no trono? Ali o anjo ele estava procurando alguém que era correspondentemente adequado, digno, puro. Alguém que conseguiria cumprir tal tarefa. Alguém que teria força suficiente, a capacitação suficiente para abrir o livro que está na mão direita daquele que está sentado no trono. É por isso que ele pergunta: quem é digno? Quem é capaz? Quem pode? Quem está adequado para abrir o livro e lhe desatar
os selos, quem está apto e é merecedor de fazer tal tarefa. E este questionamento do anjo, ele encontra propósito justamente porque ele queria que alguém fosse encontrado digno para abrir o livro e lhe desatar os selos. Senão ele nem perguntaria. Portanto, ele realmente estava procurando alguém que conseguisse cumprir esta tarefa. E o livro, ele não simplesmente seria aberto. Olha, foi aberto, agora esqueceremos do livro. Não. Seria definitivamente aberto, para que os conteúdos fossem revelados ali. É um livro que será aberto e continuará aberto para sempre. E é por isso que seria necessário alguém digno, alguém apto e alguém merecedor de cumprir tal tarefa. E nós vemos no texto o que aconteceu depois do anjo questionar. Nós vemos isso no versículo 3. O registro do apóstolo é o seguinte: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. A constatação do verso 3 é, de certa forma, desesperadora, e a gente vai ver daqui a pouco pela reação do apóstolo João. A verdade é que ele buscou em todos os lugares. Todos os cantos da terra, em todos os cantos da terra ressoou a proclamação do anjo, que fez em grande voz. E mesmo tendo ressoado em todo e qualquer canto da terra, ninguém foi achado digno de abrir o livro e de lhe desatar o selo. Quando João diz, olha, nem no céu, ele tem em mente os anjos e os santos que estão do lado de Deus. Nem estas pessoas eram dignas de abrir o livro e lhe desatar os selos. Quando João diz nem na terra, ele tem em mente as pessoas, os habitantes da terra, nós aqui. E em nenhum canto da terra, nenhum ser humano, nenhum animal, nada foi encontrado digno de abrir o livro, de cumprir tal tarefa. Mas não somente nos céus ou na terra, como também debaixo da terra. Ou seja, nem Satanás, nem os anjos caídos têm o poder de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Esta constatação que João faz, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi encontrado alguém digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. E o que João diz é, ninguém podia abrir o livro. Essa palavra podia quer dizer, ninguém tinha a capacidade de abrir o livro. Ninguém estava apto para abrir o livro. Mas não somente isso, ninguém conseguiria fazer-se capaz para tal tarefa. Ou também a ninguém foi dada capacitação para realizar tarefa, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém podia abrir o livro e lhe desatar os selos. Qual que é a atitude de João? Nós vemos no verso 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ninguém podia abrir o livro. Ninguém era capaz de cumprir tal tarefa. O que levou João a entristecer-se, a angustiar-se. E o tempo verbal aqui denota que enquanto o anjo proclamava em grande voz, quem poderá abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro? Enquanto o anjo passava pela terra, pelos céus, por debaixo da terra, proclamando isso, João é como se ele estivesse simultaneamente vendo ninguém aqui, ninguém ali, ninguém lá, ninguém é capaz. E aquela angústia ia se intensificando em seu coração, e ele cada vez mais ia se desesperando, se angustiando e se entristecendo, porque ninguém poderia abrir o livro. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, ninguém foi capacitado, ninguém consegue se capacitar para tal tarefa. O anjo procurava alguém que fosse correspondentemente adequado e digno, mas ninguém era merecedor. E olha que ele procurou, porque ele procurou em toda a terra. E mesmo diante de tal investigação, ninguém foi achado digno de abrir o livro.
Não sei se você já assistiu, eu lembro de algumas cenas em minha mente, do filme O Livro de Eli, lançado em 2010 e estrelado até mesmo pelo famoso ator Denzel Washington. Nesse filme, o Eli, né, estrelado por Denzel, ele está há 30 anos peregrinando por um mundo devastado. E ele carrega consigo um livro. E ele vai rumo a oeste. E um dos seus últimos obstáculos é um xerife de um vilarejo chamado Carnegie. E Carnegie, ele tem obsessão por esse livro que Eli estava carregando. Ele diz que aquilo não era somente um livro, era uma arma, pois o conteúdo do livro de Eli faria com que ele dominasse todas as pessoas, controlasse não somente aquele vilarejo, mas o restante do mundo, pois o conhecimento que ele adquiriria o levaria a conseguir tais feitos. Ele queria se tornar um líder, um déspota que se faria xerife e chefe de todas as pessoas. Desta ilustração eu quero destacar o seguinte: o erro de Carnegie foi achar que ele poderia ser digno de, ao ter acesso ao conteúdo daquele livro, ele poderia controlar e dominar todas as coisas. O erro do xerife foi achar que ele poderia ser senhor sobre todas as coisas. Na verdade, foi por isso que a humanidade caiu, não é mesmo? Foi por querer ser conhecedor do bem e do mal. Adão foi encantado por aquele fruto que estava na mão de sua esposa Eva e também pelo discurso de que ele seria igual a Deus. O que ele tinha na mente? Independência? Controle? Ter o domínio sobre todas as coisas? Não, não tem como. Não tem como nem Carnegie, nem Adão, nem qualquer pessoa ter o domínio do conteúdo da Bíblia Sagrada e controlar e dominar todas as coisas. Você sabe, nós estamos vendo que Deus é o Senhor da história. Nos versículos 2 a 4, sabe o que vemos? Que nem você, nem eu, ou qualquer ser humano é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história, mas nenhum de nós podemos ser o Senhor da história. E o texto continua. O verso 5 vai dizer o seguinte: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A solução para a angústia e o choro do apóstolo João é dada neste verso. Um dos anciãos que estava dentre aqueles 24 anciãos que adoravam diante do trono de Deus, adoravam o Criador, adoravam o soberano Senhor, veio até João e lhe deu a boa notícia. E lhe deu a notícia de esperança. E disse, o que ele diz? Não chores. É uma ordem aqui do ancião. Pare de chorar, João. Você não tem motivos para isso. Afinal, há sim alguém que é digno de abrir o livro. Sim, não está, é verdade, não está na terra, não está entre os seres humanos, não está entre os anjos e os santos que estão do lado de Deus, não está entre os anjos caídos, é verdade isso. Mas existe aquele que é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Pare de chorar, João. Esta a ordem que o ancião dá para João. Um destaque aqui é justamente nesta ordem. E a advertência do ancião se baseia justamente no fato de que ele aponta para onde João deveria realmente olhar. Ele não deveria se angustiar olhando para os céus, para a terra, para debaixo da terra e não encontrar ninguém digno de abrir o livro. Não, não era para estes lugares que João deveria olhar. O ancião ajuda, fazendo com que ele focasse onde ele deveria olhar, trazendo e traçando, na verdade, o alvo. Olha aqui, João, há o digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Quem é este digno? O texto diz, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu.
eu quero começar dizendo justamente sobre venceu. Este que venceu é explícito e revelado no texto. Portanto, por que ninguém foi achado digno de abrir o livro? Porque todos não tiveram esta vitória. Nenhum foi achado vitorioso, vitorioso sobre o pecado, vitorioso sobre a morte. Mas teve o Cristo que venceu. O Cordeiro de Deus, que morreu por nós e que ressurgiu, e que é digno de ser adorado, de ser louvado, ele venceu. E quem venceu está, como eu disse, expresso e revelado no texto. Porque a primeira característica daquele que venceu, que é dita no texto, é o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá foi profetizado por Jacó. Quando é dito que, lá em Gênesis 49, ele começa a abençoar seus filhos, e quando ele se volta para Judá, ele diz: Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Louvará as suas vestes do vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. O que nós vemos é que o leão da tribo de Judá seria aquele que teria o domínio, que venceria e que todos os povos o serviriam. E nós vemos isto sendo cumprido justamente em Cristo Jesus. Aquele que venceu a morte, aquele que venceu o poder do pecado, aquele que nos libertou da escravidão do pecado. Este é aquele que venceu, é o leão da tribo de Judá. Mas outra característica dita no texto é a raiz de Davi. O paralelo bíblico da raiz de Davi encontra-se em 2 versos do livro do profeta Isaías. Lá no capítulo 11, versículo 1 diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. E no mesmo capítulo 11, agora no versículo 10, é dito: naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória será a morada. Por Jessé nós lemos Davi, pois é filho dele. E isso foi confirmado pelos evangelistas. Nas genealogias de Mateus e Lucas, nós temos que Jesus veio de Davi, da linhagem de Davi. Portanto, ele é pertencente, segundo a carne, da descendência de Davi. É também testificado pelos apóstolos, quando Paulo aos Romanos vai dizer justamente isso. Aquele que, segundo a carne, é da descendência de Davi. Ele dizia a respeito de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Este que venceu, sim, ele pode abrir o livro e desatar os seus selos. E ele fará isso de uma vez por todas. O livro será definitivamente aberto. Seu conteúdo e os segredos ali serão definitivamente revelados a todos. Para que todos conheçam quem é Deus, quem é o Senhor. E todos, como Paulo diz aos Filipenses, confessem quem é o Senhor, que é Jesus. E todo joelho se dobre diante dele, pois o nome dele foi colocado acima de todo o nome. Não somente os evangelistas, ou o profeta Isaías, ou o apóstolo Paulo, entenderam que a raiz de Davi era Cristo, mas quem sabia que alguém seria digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? A visão aqui nós percebemos que gira em torno do trono de Deus. E diante do trono de Deus está justamente este que venceu e abrirá o livro e lhe desatará os selos. E como foi lido na liturgia, a pergunta do salmista é: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração? Quem é puro de coração,
limpo de mãos? Quem pôde oferecer um sacrifício perfeito, sem pecado? Quem pôde satisfazer a justiça de Deus com sua vida imaculada, com seu poder, com sua morte? Somente Cristo. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. O profeta Jeremias também havia profetizado que Judá e o trono de Davi seriam redimidos. Ele vai dizer no capítulo 23, versículos 5 e 6 o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantaria a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado: Senhor, Justiça Nossa. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, foi achado digno para abrir o livro e desatar os seus selos. Mas Jesus, Ele trouxe essa segurança, Ele trouxe esta garantia, Ele trouxe por ter vencido, por ser vitorioso sobre o pecado, sobre a morte. Ele promete, através aqui do profeta Isaías, que Ele trará um renovo justo, Ele trará um rei que fará com que Israel seja seguro. Nós, o povo de Deus, podemos ter segurança quando este que venceu, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o Cristo, abrir o livro e lhe desatar os selos. Sabe por quê? O autor aos Hebreus diz: Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ele pode estar lá no santo monte do Senhor. Ele pode chegar: olha a minha obra, eu te satisfaço com ela. Ele é o único que pode fazer isso. Eu creio que muitos conheçam a história de Thor, filho de Odin. Thor é um deus nórdico e é muito famoso pelos filmes da Marvel. E Odin, seu pai, lançou um encantamento sobre o martelo de Thor, dizendo: quem conseguir segurar o martelo, se for digno, possuirá o poder de Thor. Os filmes da Marvel mostraram que mais de uma pessoa foi achada digna para levantar o martelo de Thor, como o Visão e o Capitão América, por exemplo. Além disso, os filmes mostram que Thor chegou a se considerar indigno por certo tempo. Afinal, ele levava uma vida de exageros, entendia e duvidava da sua dignidade em levantar o martelo. Com essa ilustração, eu quero destacar o seguinte: enquanto para segurar o martelo de Thor, várias pessoas foram achadas, para abrir o livro, somente Jesus foi achado digno. Enquanto Thor, em sua vida de exageros e pecaminosa, se sentiu indigno de levantar seu próprio martelo, Jesus, ele sempre foi o mesmo. Ele sempre será o mesmo. Ele não muda, ele não falha. Ele sempre será digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Ele é Jesus. Ele é o nosso Deus. É por isso que nós vimos hoje que Deus é o Senhor da história. Você, nem eu, nem qualquer ser humano é o Senhor da história. E Jesus, Ele também é o Senhor da história. Porque Ele poderá abrir o livro, no qual consta o decreto de Deus, o segredo divino, a revelação de Deus. Ele é o único digno. Portanto, Jesus é o Senhor da história. Meus irmãos, nós temos ao menos 3 lições nesses 5 versículos. E eu queria falar justamente algumas aplicações. Primeiro, qual a sua atitude diante da consciência de que Deus é o Senhor da história? Você não deve controlar as coisas ou confiar que outras pessoas controlem o destino da história. Você não deve confiar a você mesmo o destino da sua história. Você não deve confiar a pessoas o destino da sua história. Você não deve achar que circunstâncias vão definir o destino da sua história.
Na verdade, a sua atitude deve ser igual a dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes que diante do trono do Senhor, como é dito no capítulo 4 do Apocalipse, louvavam, engrandeciam por reconhecer que Deus é soberano, que Deus é Senhor, que Deus, Ele está no controle de tudo. Ainda que algumas pessoas digam, não, olha, Deus não controla todas as coisas, pois se controlasse o Covid-19 não existiria. Isso é uma heresia. Porque quando os anciãos e os seres viventes estavam diante do Senhor, o reconheceram como Senhor, o reconheceram como soberano, o reconheceram como aquele que controla todas as coisas e, portanto, se prostraram e disseram: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Qual é a sua atitude, portanto? É louvar, é reconhecer, é saber que você está... a sua vida está no controle de Deus. Todo o seu destino está escrito no livro, por dentro e por fora, e protegido. E ainda que você não saiba o conteúdo deste livro, afinal você não sabe o que te acontecerá daqui a alguns momentos, você confia que aquele que é o portador do livro, o que está sentado no trono, te conduz, te guia com mão forte, com sua destra fiel. Portanto, louve, reconheça, adore. Além disso, você na prática tem tentado controlar a sua vida? Como sua conduta pode demonstrar que você tenta controlar a sua vida? Quando você se rende à ansiedade, quando você se rende ao abatimento, quando você vive uma vida sem esperança, quando você vive uma vida sem alegria. Você provavelmente está vivendo isso pois você está confiando em pessoas, em decisões de governantes, em circunstâncias para te trazer calma, paz, alegria, sustento. E você, portanto, pode até confiar em você mesmo, achando que os seus esforços trarão paz, alegria e sustento. E com essas condutas, com essas atitudes, você demonstra que você está tentando controlar a sua vida. Ou ao menos você não está confiando que Deus controla a sua vida. Ou você está confiando a sua vida a alguém ou alguma coisa. Pare de tentar querer achar em reis, em ministros, em presidentes, em governantes, em circunstâncias, aquilo que só Deus, o Senhor do universo, pode te dar, que é a certeza de que Ele está no controle de tudo, de que Ele conduz todas as coisas e de que Ele tem o livro da história na sua mão direita. Você não é o Senhor da sua história. Portanto, primeira coisa, louve e reconheça que Deus é o Senhor da história. Segunda coisa, não tente controlar a sua vida se rendendo à ansiedade, ao abatimento e tantas outras coisas. Terceira coisa, a quem você serve? Jesus, ele foi o único digno de ser, de poder abrir o livro e de lhe desatar os selos. A quem você serve? Qual o Senhor da sua vida? Você não deve servir como deuses a líderes religiosos, a líderes partidários, a líderes familiares. Não. Você deve confiar a sua vida. Você deve ser servo, ser escravo daquele que venceu, do leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, o Cristo que venceu e tem o poder e é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Ele não muda, ele não falha, ele é o mesmo sempre. A sua vida não é sua, é daquele que a comprou com o seu sangue, vencendo a morte e o pecado, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos. Jesus é o Senhor da história. Você não é o Senhor da sua história. Deus é o Senhor da história.